Olá, bem-vindo ao podcast da Plastlabor. Hoje, ao lado aqui da vice-presidente da Plastlabor, Ellen Garcia, eu recebo com o maior prazer a doutora Adriana Pires, que é bióloga, microbiologista, coordenadora do laboratório da DASA e do laboratório do Hospital da UFRJ, e, aqui do meu outro lado, a doutora Simone Noer, infectologista e professora de infectologia da UFRJ. A todas, muito obrigado pela presença. E o nosso tema de hoje é um tema bastante palpitante, talvez sobre o qual vocês não estejam ainda muito atentos, mas que o mundo não para de discutir. E aqui a gente vai falar à luz da microbiologia, à luz da medicina, à luz da academia também, né, do magistério, do aprendizado, e à luz da indústria, com a Plastlabor, que é a resistência aos antimicrobianos. Vamos trocar em miúdos. Vamos começar explicando de maneira mais simples possível. Doutora Adriana, o que é a resistência aos antimicrobianos? Então, os micro-organismos, né, eles buscam uma maneira de se defender do ataque, né, dos antibióticos, né, porque quando a gente trata um paciente, quando trata uma pessoa que está com algum tipo de infecção, os antibióticos, né, ou antivirais, no caso dos vírus, né, são utilizados para tratar aquele paciente. E os micro-organismos, eles, né, em contrapartida, eles se defendem daquele ataque. Então, eles começam a desenvolver mecanismos de resistência aos antibióticos para poder exatamente fazer essa defesa, né? Então, eles entendem aquilo como um ataque para a vida deles, né? E a gente, na verdade, está nos defendendo, tratando a infecção. E, com isso, começa a desenvolver alguns mecanismos que afetam. E o uso do antibiótico de maneira inadequada é um dos pontos importantes, né, visto para aumentar e ajudar nessas resistências, né? Isso é muito importante. Eu vou cair agora com a doutora Simone, médica. Estamos falando em uso inadequado. A doutora Adriana mencionou. O que é o uso inadequado? É o uso em demasia, é o uso antes da hora em que o antibiótico deveria entrar em ação, é o uso do medicamento que não é indicado exatamente para aquele determinado problema. Onde é que está a inadequação no uso do antibiótico? Essa pergunta é muito boa, né? Porque essa é uma questão muito difícil de ensinar para o médico. Então, só para lembrar, os médicos, odontólogos e veterinários prescrevem antimicrobiano no mundo inteiro, né? E outros profissionais também, dependendo da sua característica. E essa é uma das questões mais difíceis da gente ensinar. Quando é que é o momento certo? E, principalmente, nos dias de hoje, baseado na ciência, né? Então, são pouquíssimas vezes que um medicamento, seja vírus, fungo, bactéria, parasita, ele tem efeito profilático, ou seja, para evitar a infecção. Então, seja antes do momento do sinal da infecção. A maioria das vezes, a ciência está muito mais sólida no momento da infecção, mas aí vai da gente ter educação, né, que é sempre muito importante em todos os assuntos, e acesso à informação, né? Então, é isso, é o uso no momento certo para aquele micróbio certo. Perfeito. E aí, então, falamos também de educação. Eu quero dar um pulo aqui com a nossa vice-presidente. Ellen, eu queria entender de você o seguinte. Nós trabalhamos na Plastlabor com microbiologia, nós trabalhamos com meios de cultura, produção de meios de cultura para entregar para os microbiologistas. Eu queria também entender um pouquinho de você, como é que esse tema da resistência está sendo trabalhado dentro da empresa, quer dizer, o que é possível fazer da nossa parte, da indústria, para ajudar esse sistema maior? Então, nós, como indústria, nós zelamos pelo nosso produto, buscamos seguir todos os protocolos, as recomendações, as normativas e certificações, o que tem de mais grau, um nível mais elevado, para que a gente entregue para os microbiologistas um produto seguro, um produto adequado, que vai dar um resultado fidedigno, que tenha qualidade acima de tudo. Isso é importante. Você é bióloga também, é importante esclarecer também, vice-presidente e bióloga, então bióloga. Tem lugar de fala sobre isso. Essa fidedignidade, doutora Adriana, caso não chegue, qual é a implicação para o trabalho de vocês em laboratório de uma não fidedignidade de meios de cultura ou de qualquer elemento, de qualquer insumo que seja usado
para analisar, no processo de análise? A qualidade dos insumos utilizados pelo laboratório é de extrema importância, né? Porque os insumos de qualidade, a gente precisa ter o isolamento do micro-organismo para fazer os testes adequados e fornecer ao médico assistente, né, toda uma questão do arsenal, daquilo que ele vai poder fazer de adequação do tratamento do seu paciente. Então, o insumo é a primeira etapa, né? Então, quando a gente recebe um insumo, a primeira coisa que a gente tem que verificar dentro de um laboratório são fazer os testes de controle de qualidade daquele insumo para ver se realmente aquilo que ele diz que a gente vai conseguir obter como resultado, realmente é aquilo efetivamente que vai ocorrer. Então, assim, a gente sabe e entende que a maioria dos fornecedores das indústrias, né, eles têm essas acreditações, mas dentro do laboratório clínico também a gente passa por um crivo de controle de qualidade antes da utilização desses insumos, porque é de extrema importância garantir que ele está funcionando de acordo com aquilo que ele Quer diz. dizer, é uma checagem dupla. Sim. Né? Vocês mandam, Exato. eu sei que a Plast Labor tem certificações ISO e tudo mais, certificações industriais, mas vocês também lá, por protocolo, Sim. quer dizer, numa rede grande como a DASA, vocês também têm de fazer uma checagem dupla, é isso? Inclusive, são normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente tem que seguir essas normas, né? E a gente precisa garantir que realmente aquele insumo está funcionando de forma adequada para a gente conseguir garantir um laudo final adequado para a equipe médica. E isso vai justamente desde a seleção do insumo da matéria-prima. Então, a gente tem que selecionar a melhor matéria-prima, porque tem N opções, da Índia, da China. Então, a gente também tem uma qualificação interna. Vou escolher a melhor matéria-prima para entregar o melhor produto para o mercado, para que o diagnóstico seja preciso. E aí cabe uma pergunta, né? Você fala nos grandes, nos BRICS, né? Na turma que manda tudo para fora. Nós não temos condição, não há no Brasil insumo que possa ser fornecido para a nossa indústria. A gente tem de importar esses insumos? As matérias-primas a gente importa, normalmente a matéria-prima, o pó, a gente importa ela, tem nacional já, mas a maioria da nossa fabricação a gente importa elas. Entendi, perfeito. Esse é um caminho global de todos os insumos industriais do planeta, né? Eu acho que de qualquer assunto que a gente falar, mas principalmente na área da saúde, os insumos são compartilhados no mundo, né? Sim. Não existe mais um insumo que é só de um ou de outro, Exatamente. são todos compartilhados. Mas, de uma certa forma, Globalizado. eles acabam vindo quase sempre do mesmo lugar. Na área da saúde, a gente aprendeu agora, com a Covid e tudo mais, né? Com a pandemia. Aliás, voltando para a pandemia, então vamos falar da área da infectologia. Vocês, infectologistas, deram um show, né? Vocês andaram 100 anos em um ano, né, na produção das vacinas e tudo mais. Qual foi o impacto da pandemia da Covid no aumento desse nosso tema do papo de hoje, da resistência aos antimicrobianos? A pandemia foi apenas prejudicial nesse aspecto ou, talvez, em termos de comportamento, ela tenha trazido algum benefício? E aí depois eu vou até explicar melhor do que a gente está falando, mas... Essa pergunta é muito boa, né? Porque tudo tem sempre os dois lados, né? Multifacetado, de uma certa forma, os lados que a gente tem que aprender porque foram negativos e os lados que a gente tem que olhar que foram positivos, né? Eu acho que uma questão que foi muito positiva na Covid e a infectologia segurou com todas as mãos, a microbiologia, é a parte do diagnóstico preciso e rápido, que é o teste molecular. Então, isso veio para ficar e nós fizemos um pacto entre nós que nós nunca mais vamos deixar isso sair da nossa mão. A gente tem um avanço muito grande em algumas áreas da infectologia, mas outras tiveram muito avanço com a pandemia porque foi necessário, né? Então, um exemplo que a gente pode dar sobre isso é o teste rápido de vírus sendo feito dentro do Maracanã, né? Sim. Isso foi espetacular, né? Sim. Muito inesperado da onde vinha a infectologia na virologia. Perfeito. E a bacteriologia e a micologia também tiveram esse avanço nesse mesmo aspecto que os pacientes eram muito graves, ficavam muito tempo internados, muito gravemente por muito tempo. Então, foi necessário que a microbiologia, de uma forma geral, não só a virologia, tivesse um avanço muito grande. E isso é o que a gente fala, que a gente fez esse pacto de não deixar isso voltar para trás, de manter isso nesse nível, né, de Perfeito. eficácia, né?
com rapidez Sim. e segurança, que era o que os pacientes precisavam. Teve um aporte imenso das indústrias todas, né? Que também se uniram de uma forma espetacular e trocaram informações para que isso fosse possível, né? Então, acho que a grande vitória foi essa. Agora, e os aspectos ruins... pois é, os aspectos ruins. Para a gente aprender e não sim. repetir, né? E aí, na área da microbiologia, bom, a gente está falando, quer dizer, Covid teve esse fator global, ela foi uma pandemia, nenhum de nós havia passado por algo nessa escala. Inesperado, e nessa escala, né, uma coisa de uma magnitude absoluta. Tenta me dizer o seguinte, vamos cair um pouquinho, voltando para a microbiologia, a permanência por longo tempo dos pacientes em hospitais, isso, eu imagino que a demanda tenha sido absurda para vocês, né? Quer dizer, como é que foi para um laboratório, para um complexo como o de vocês, lidar com essa pandemia? Sim, foi como a Simone colocou, foi um grande aprendizado, né? Com o aumento do tempo de internação do paciente, começou a surgir as infecções secundárias, né? E com isso a gente começou a aumentar muito exames relacionados à parte respiratória, né? E com isso a demanda teve muito grande. E imagina você que assim, uma demanda grande, as pessoas também que trabalham, né, dentro do laboratório adoecendo com Covid, né? Então, assim, aquele susto do que está, né, acontecendo, fiquei doente também. Então, a gente teve muita baixa da equipe, sem pessoas para poder trabalhar, ao mesmo tempo com aquele pool de exames para poder ser realizado. E tendo que fazer tudo sempre com tempo hábil, rápido, para poder entregar aquele resultado para o médico, né, para poder tratar o paciente. Então, foi muito crítico, um período muito crítico que a gente passou. Uma coisa importante que eu acho que a Simone colocou foi o grande aprendizado do uso da biologia molecular dentro do laboratório clínico. Porque a biologia molecular é uma ferramenta que já está aí há muito tempo. Né? Ela já existe, já está aí há muito tempo. Só que dentro do laboratório clínico, nem sempre a gente consegue viabilizar o seu uso devido a custos, né? É uma tecnologia muito cara. Sim. Então, a gente começou agora a entender que é importante, sim, associar o uso da biologia molecular dentro do diagnóstico tradicional, porque ainda muita coisa a gente precisa dentro do tradicional, mas que a gente pode, sim, utilizar a biologia molecular como uma ferramenta assessorando aí todo esse diagnóstico. Então, isso aí foi de extrema importância e, cada vez mais, a gente busca trazer a biologia molecular para dentro do laboratório clínico. Perfeito. E, Ellen, como é que foi para nós? Como é que foi esse período de pandemia? Eu imagino também o volume crescendo exponencialmente, a necessidade, né? Quer dizer, a cadeia inteira funcionando. Como é que foi isso? Então, pegando esse gancho que a Adriana falou, para nós também a gente tivemos que contratar 80 pessoas do dia para a noite também, buscar matéria-prima sem experiência, exatamente, temporários. E tivemos produção 24 horas, não paramos, nenhum dia de pandemia a gente deixou de trabalhar, todos os dias para manter os laboratórios assistidos. A gente teve que produzir o teste, o MTV, que é o meio de transporte viral, e os tubos, esses tubos para fabricar, a gente teve falta no mercado, e aí tivemos que investir num molde para poder injetar esse tubo, para ter qualidade, porque os tubos que tinham, eles vazavam, não tinham qualidade no mercado nacional. Então, a gente investiu nesse molde, nesse tubo, e colocamos no mercado um produto com qualidade, atendemos o Ministério da Saúde todo, e foi um trabalho bem, bem significativo, um aprendizado. Eu acho que a pandemia trouxe muito aprendizado, sobretudo, como você diz, né, para todo mundo, para a cadeia inteira. Eu acho que para a sociedade, eu espero que tenha trazido, né, a gente espera, né, porque a gente sabe que não será a última pandemia, talvez, que nós aqui, com a qual nós convivamos, né, provavelmente nós vamos ainda nos deparar com alguma. Agora, um aprendizado, eu queria trazer para vocês aqui para a mesa agora uma questão educativa, né? E eu vejo material, o CDC, que é o Centro de Doenças, de Controle de Doenças americano, criou uma semana de conscientização sobre o uso de antibióticos. Para eles lá, isso já é uma emergência sanitária, isso é uma realidade, tem números... 28% dos antibióticos prescritos a cada ano são desnecessários. Quer dizer, a vantagem, eu acho, dos Estados Unidos, de alguns outros países, é a pesquisa. Né? Eles trabalham muito com dados, eles são dirigidos por dados. Não dá muito para ficar no campo do subjetivo. E aí eu queria ver com vocês, queria jogar para as três a importância da educação, porque
fora do ar, vocês já falaram para mim, tem um hábito que a pandemia reforçou, talvez muita gente tenha esquecido, mas que é essencial, eu posso dizer isso, para a gente frear esse aumento de resistência aos antimicrobianos, que é o bom e velho lavar a mão. Lavagem das mãos adequadamente, correto. Queria É a entender primeira de vocês. regra. A pandemia nos ensinou que devíamos fazer isso. A sensação que eu tenho é que parou a pandemia, as pessoas pararam de lavar a mão. Ou pelo menos pararam de lavar com a frequência com que faziam, usando gel e tudo mais. É necessária uma campanha educativa? Penso que sim, devemos intensificar essa narrativa. Eu acho que tem que fazer assim essa semana, intensificar no Brasil. A gente falou com alguma pessoa sobre sustentabilidade, que todo mundo fala, faz campanha. A pandemia silenciosa, a gente não tem uma intensificação de narrativa. A gente precisa intensificar isso. Os formadores de opinião, como as doutoras aqui, a gente precisa ampliar a discussão para que as pessoas alcancem o maior número de pessoas, né, quanto ao uso do antibiótico. Porque a gente pega dentro de casa, as pessoas não sabem. Uma funcionária em casa, né, não sabe usar adequadamente o antibiótico, pensa que usando 3 vezes. Devemos intensificar a narrativa, Perfeito. educar, treinar as pessoas. Educar é com a senhora, dentro de sala de aula, a senhora está educando futuros médicos. Curiosidade, na sua graduação, a resistência antimicrobiana talvez não fosse um tema tão latente quanto é hoje. É uma pergunta, primeiro. Se não fosse, como é que a senhora hoje lida com isso, quando tem dentro de sala de aula os futuros infectologistas e tem de trazer esse tema? O que é necessário dizer para eles? Assim, eu sou formada há 30 anos. E nos últimos 30 anos, o que a gente percebe é que o conhecimento da saúde cresceu demais. E é muito difícil ensinar tudo para uma pessoa só, né? Então, o nosso foco é ensinar a boa medicina. E aí, a prescrição de qualquer remédio bem feita vai por consequência, né? Quando eu fiz faculdade de medicina, já tinha o boom da infectologia hospitalar, porque o nosso presidente Tancredo teve aquela história toda. E, na verdade, a infectologia hospitalar começou no mundo por causa da disseminação de Staphylococcus aureus resistente. Então, já se falava muito sobre isso. E, de lá para cá, a gente melhorou o entendimento de como isso está no mundo. Então, essa é uma epidemia global de vírus, bactérias, micobactérias, que é a tuberculose, que é importantíssimo, no Rio de Janeiro também, de parasitas, e então são todos os seres, né? Então, isso é uma visão global que deve-se ter, e o nosso foco é um pouco mais dentro do hospital, da Adriana é fora e dentro, né? Porque é onde a gente trabalha, né? Mas, voltando ao assunto que você falou, a prevenção são 3 pernas, né, que a gente precisa discutir para educar. Então, água potável para todas as pessoas do planeta, isso é fundamental, e isso Importância. Que desafio. A grande maioria das doenças infecciosas, né? Sim. A educação da higiene, seja de mãos, alimentos, né? E a vacinação, né? Vacinação de todas as vacinas que têm já eficácia comprovada, né? O nosso país tem excelência em vacinação, né? A gente tem conversado isso, eu queria só deixar as pessoas com esperança de um futuro melhor. Isso é o mais importante. Nós não queremos que as pessoas que estejam nos assistindo se assustem. Nós queremos que elas que elas entendam o que está acontecendo, que elas tomem consciência disso, conhecimento de tudo que está acontecendo. Agora, há o que fazer. Com certeza. Há muito o que fazer. Isso. Eu acho que... Uma das coisas mais importantes é botar isso na agenda política do país. A ministra Anísia, né? Nossa colega aqui do Rio de Janeiro, que hoje, graças a Deus, retomando o Ministério da Saúde para o caminho da prevenção, da educação, tem discutido isso, como é que pode colocar de uma maneira efetiva na política, na discussão política do país, né? Então, eu entendo que esse assunto ainda é muito da academia e dos pesquisadores, não da sociedade civil. Precisa ir para a rua. Precisa ser discutida na rua. Agora, só vai para a rua de cima para baixo, no top-down, quer dizer, o governo é o único jeito? Como é que é possível que se faça iniciativas locais? Sim. Como é que se faz? É tudo ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo, juntando a sociedade civil com essa contrapartida política. A importância da contrapartida política é acertar a gestão.
dos financiamentos, principalmente. Perfeito. E a sociedade civil e a educação, né? E eu sou uma pessoa otimista e acho que a melhor maneira da gente fazer isso é começando com as crianças, né? E aí a gente vai fazendo o clearance da humanidade. Correto. É a base de tudo, né? Agora, a doutora Adriana estava me dizendo que existe uma brincadeira entre os microbiologistas, né? Eles, vou dizer, eles lavam a mão antes e depois de ir ao banheiro. É. Né? É um aprendizado. É Depois que aprendizado. você conhece o segundo da microbiologia, antes e depois. É um conceito Seja- que a gente fala, né? A microbiologista é um dos seres que mais lava a mão. Porque para ir ao banheiro, ele lava a mão. Quando ele sai do banheiro, ele lava a mão também. Dada a importância que é a lavagem das mãos, né? É extremamente importante. Mas uma coisa que eu acho importante também, a Simone estava falando aí do tripé, da prevenção. A prevenção é uma coisa extremamente importante, né? E que a gente tem que entender cada vez mais aquele conceito do One Health, que eu acho que é extremamente importante, né? Que é o uso dos antibióticos, a gente não tem que ficar focado apenas no paciente, né? Mas que tem todo aquele uso de antibiótico na pecuária, na agricultura, que vai para o meio ambiente, contamina o solo, as águas, né? E tudo isso também a gente está levando, a gente come antibiótico, né? Quando a gente está comendo aí o frango, está comendo a carne, né? Então, isso é um conceito também que a gente tem que entender, saber da importância disso e que tem que atacar exatamente dentro dessa questão, que eu acho que faz parte desse contexto, né? Agora, tem uma questão, quando a doutora Simone fala, água potável, lavar a mão. Nós vivemos numa cidade, não vou nem falar no mundo, nós vivemos numa cidade em que uma grande parte da população não tem acesso ao saneamento básico. Né? Então, o nosso problema, e aí eu não quero, volto a dizer, não somos pessimistas, temos que ser otimistas dentro do possível, mas o problema é um pouco mais embaixo. Um problema global, né? É um problema global. Nacional, E o nosso caso é tentar já de baixo. Quer dizer, tem que ter saneamento básico para que as pessoas possam ter água potável, para ter água também corrente, para lavar as mãos. Porque é difícil você cobrar de quem não tem nada. Olha, lava as tuas mãos, mas com o quê? Eu não tenho dinheiro para comprar um sabão, um sabonete. Né? Como é que você faz isso? A gente está, né, é um cenário muito desafiador, né, eu imagino. E aí, na área educacional, o que é a Plastlabor? As campanhas que a gente está desenvolvendo, a gente tem um trabalho junto aos laboratórios com os quais a gente atua. Quer dizer, como é que a gente consegue, além de tudo que a gente já faz na produção das matérias-primas que a gente fornece para a microbiologia, o que é que nós podemos fazer nesse tripé, talvez, para ajudar esse tripé sobre o qual a doutora Simone falou? A doutora Simone falou uma coisa muito importante, que é começar pelas escolas. Então, a gente, como indústria, o que a gente pode fazer? Ministrar palestra, está dentro dos nossos objetivos, ir nas escolas, falar o que é contaminação, como deve se lavar a mão, intensificar isso, intensificar essa narrativa. A gente está buscando isso. Eu acho que isso é ótimo. Tem alguns dados, eu fiz uma colinha aqui, e aí diz o seguinte: em 22, estimou-se que as infecções bacterianas resistentes a medicamentos, ou seja, as superbactérias, né, como a gente vinha falando, causaram diretamente a morte de mais de 1.200.000 pessoas no mundo. Né? Então, aí eu queria pegar semântica. A senhora falou em epidemia. A minha pergunta é, o que é necessário para virar uma pandemia? É a OMS decretar ou já é uma pandemia de fato? Não, a pandemia precisa ser decretada pela OMS, né? É isso. Mas esse é uma epidemia global. Mas é uma coisa interessante porque ela é silenciosa. Porque a resistência microbiana ela não é uma doença, é um fenômeno microbiano. Então, ela fica transparente, né? Perfeito. Então, como você mesmo falou anteriormente, é muito importante que a gente seja profissional nesse assunto e mostre dados para que isso possa ser calculado, o impacto na vida das pessoas, nos custos hospitalares, no sistema público de saúde, né? Na quantidade de pessoas que faltam ao trabalho por estar doente ou no plano de saúde, etc. Só para deixar claro, a OMS que lançou essa campanha de uso da semana de antimicrobiano, ela
também vem pautando o G20 sobre essas questões. A pressão internacional no Brasil é muito forte. Então, a gente aqui, como brasileiros, cidadãos, né, devemos fazer a nossa parte, né, que é tomar essa briga para nós. Então, a gente tem uma pressão internacional muito forte para que isso ande no país. Ou seja, a pressão internacional ainda é mais forte do que a pressão nacional. Então, a gente tem que sincronizar. E eu acho que a gente tem uma vantagem, que a senhora mencionou anteriormente, que é o fato de ter uma ministra do ramo. Isso. Literalmente, né? Uma ministra que apoiando, vem da Muito Fiocruz, competente. né? Vem a origem dela, ela vem da Fiocruz, ela atuou fortemente na pandemia também e leva para Brasília e para o Brasil uma visão também da prevenção, uma visão da vacinação, como nós temos certeza, eu acho que nós 4 aqui, você que está nos assistindo, imagino também, nós temos certeza da eficácia, da necessidade, da premência das vacinas, né? Então, eu acho que já é um avanço a gente ter... A senhora mencionou uma colega nossa, né? É bom, é uma colega, uma médica que eu acho que atua de forma importante. Na área da educação, então, vamos voltar aqui. Nós temos aqui papos, seminários, palestras que possamos fazer em escolas. Dentro da DASA, a DASA também alcança, ela tem um espectro amplo, ela é um conglomerado. O que é que se pensa em fazer? O que é que se pode fazer? E aí eu lhe pergunto com os seus 2 chapéus, os seus 2 laboratórios. Esse grandão que fica, né, em Duque de Caxias, e esse outro que fica no Hospital Clementino Fraga Filho, que é o hospital do Fundão, o hospital da UFRJ. Educativamente, como é que a gente pode atuar? Quando a gente pensa em educação voltado para dentro de um laboratório, né, a gente precisa cada vez mais estar preparando. A gente não tem mais profissional para atuar dentro da área, né? Então, a gente precisa formar esse profissional para poder estar trabalhando dentro da área de microbiologia clínica, né? E é uma área que cada vez mais está crescendo, necessitando de profissionais e sem gente especializada. Então, eu costumo dizer que o que a gente mais precisa, né, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de tudo, mas que se a gente não tem uma pessoa bem capacitada, não adianta ter nada disso. Então, a gente precisa investir na formação dos microbiologistas. Perfeito, Adriana. Assim como dos infectologistas, né? Eles precisam ser o mais bem preparados possível, porque as emergências sanitárias surgem, às vezes nós percebemos que elas estão vindo, né? Há vezes em que talvez nós não consigamos. Indústria, eu sei que a Plastlabor tem um papel primordial aqui nessa indústria nossa, nessa indústria de microbiologia. Quer dizer, existe também um consenso entre os parceiros, os sócios nesse segmento de que é um papel nosso, como a doutora Simone disse, todo mundo, a indústria está unida na defesa dessa causa, quer dizer, de vamos resistir à resistência aos antimicrobianos? Sim, tem o apoio. Ela citou a questão do treinamento e a gente passa pela mesma situação. A gente não tem um profissional pronto para uma área limpa, para fabricar o meio de cultura, que é um produto estéril. Então, a gente tem que passar por uma série, colocar ele numa série de treinamentos e leva, às vezes, 1 ano para o profissional ficar apto para uma sala de invase. Também não é fácil, ele não vem pronto, da mesma forma que a Adriana. Cada vez mais requer que o profissional esteja bem treinado, bem capacitado para entender que o produto que ele faz vai ter que estar apto para dar um diagnóstico para o paciente, que é uma seriedade, um comprometimento na fabricação daquele insumo. Eu queria voltar de volta ao básico, que é o lavar a mão, né? Eu acho que, para trocar em miúdos para todo mundo, porque nós estamos falando de algumas questões que são médicas, que são microbiológicas, que são industriais, mas falando para vocês que estão aqui no dia a dia, né? Eu queria só voltar ao tema da lavagem de mão para pedir dicas a vocês. Quer dizer, o que se pode fazer num cenário de escassez, né, eventual? Quais são dicas que vocês podem dar para que nós ajudemos, nós, sociedade, ajudemos vocês a combater esse flagelo que já é... O que a gente pode fazer? A mão mais dispensers, álcool em gel. Eu me lembro que na época da pandemia, uma grande indústria de bebida disponibilizou, ela fez o papel dela, ela botou álcool em gel para... Ela tem álcool, ela botou álcool em gel para todo mundo. Recebeu no hospital.
que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a lavarem as mãos? É entrar numa novela, é ter um personagem numa novela da emissora, eu não preciso dizer o nome, mas da Prevalente, dizendo, olha, lave a mão. O que a gente faz? Assim, no dia a dia, o que a gente faz? Acho que é educação mesmo. Educação. Isso começa em casa. E a gente precisa ensinar as crianças para se tornarem pais que ensinem isso na sequência, né? E não é só a higiene de mãos, é a higiene dos alimentos também, né? Então, a higiene de mãos para o preparo dos alimentos, cuidado dos alimentos. Então, a higiene de mãos em alguns momentos, mas, enfim, a gente, graças a Deus, a gente tem uma parte boa no Brasil, porque o brasileiro gosta muito de água, né? Isso é uma coisa muito boa. Sim, é verdade. Até nos hospitais, alguns profissionais preferem lavar a mão com água e sabão do que com álcool gel. Então, o álcool gel teve alguma dificuldade no Brasil, mas hoje já foi incorporado. Então, acho que é educação mesmo. A gente já precisa, eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu, mais uma questão, um ensinamento que precisa ser incorporado da Covid, é que a gente precisa aprender a falar com a sociedade civil. Uhum. Né? Então, a gente sabe fazer isso. A campanha de vacinação no Brasil sempre foi um sucesso. Sim, sim. Né? E a gente precisa retomar esse assunto com outras maneiras, em outros canais. Porque os canais prevalentes hoje são outros também. O TikTok, Claro, eu nem sei claro, o nome dessas claro. outras redes sociais. É isso, né? é isso. Em todos os canais, de uma forma acessível. A gente precisa ensinar isso. Né? Nos Estados Unidos isso é muito forte, né? O CDC, a OMS, né, preconizando esse tipo de coisa. O que a gente pode fazer aqui? Como é que a gente atrai influenciadores para essa causa? Um caminho. É um caminho. É um caminho. Verdade. Tipo, vamos lavar as mãos, Perfeito, vamos... Tem que intensificar As a mãos e os narrativa. alimentos. Tudo que se leva à boca, né? Isso é muito importante. Ah, isso. Tudo aquilo que a gente leva à boca. Doutora Adriana, então, vamos lá. É a pergunta de pai, pergunta de cidadão. Eu tenho de lavar qualquer alimento? Está na minha geladeira ou está uma fruta, alguma coisa. Mesmo que eu eventualmente tenha lavado, é conveniente eu lavar 2 vezes? Eu lavei para botar Lavar na demais geladeira. não é o problema. O problema sempre é o lavar de menos, né? Então, antes de consumir, dá uma Ideal que lavadinha. seja lavado, com certeza. Com o quê? Você lava com água mesmo, pode lavar só com água, você já vai estar fazendo uma grande coisa, né? Pensando Perfeito. no nosso país, né? O Brasil dentro do Brasil. Sim. Nós temos vários Brasis, tem escassez da O água, escassez de profundo. tudo. É. Então, se você lavar com água bem lavado, você já Sim. está fazendo uma grande coisa. Sim, perfeito. O cozimento do alimento também, a doutora Extremamente comentou. importante. A mistura, né, da carne crua com os outros alimentos, também é importante que isso esteja separado. Então, começa dentro de casa. A gente pega ensinando o filho, lava a mão, Sim. antes, depois. E aquilo ele vai um dia educar, Eu repassar, vou dizer intensificar que essa narrativa. é um trabalho cotidiano. Você falou em filho, né? Eu tenho 4, 2 mais novos moram comigo, adolescentes, e é uma luta, né? E estamos falando aqui, gente, mas para quê? Eu falei, como para quê? Você vem à mesa, você lava a mão. Né? Estamos falando de crianças, digamos, razoavelmente esclarecidas. Né? Eu acho muito difícil até para entender, porque a microbiologia ela está aqui. A gente está cheio de bactérias, Sim. mas a gente não vê. Sim. Para uma criança você tem que mostrar. Isso. Então a placa para a gente, Isso. às vezes eu levo, mostro, coloca a mão. Aí no dia seguinte vê tudo. É isso. Então é importante essa educação. Isso na escola é interessante mostrar. É engraçado, eu sou de uma época em que, eu me lembro, criança, criou-se um personagem chamado Sugismundo. O Sugismundo Me lembro dele. lembra do Lembro Sugismundo? E ele teve jingle, o Sugismundo sujava as ruas. Por que se criou isso? Porque havia um problema maior. Gente, ou vocês ajudam, né? E aí, ou vocês ajudam ou não vai ter jeito. Né? As ruas vão ficar sujas, vai ser ruim para todo mundo. Caminho pode estar aí também. A gente está falando de alguém, um Maurício de Souza da Sim. vida, criar O Zé Gotinha. Com certeza. É, o Zé lindo, Gotinha. Zé Gotinha. O Zé Gotinha é lúdico, né? O Zé Sim, Gotinha é um personagem isso. super lúdico. Ele está em todas as campanhas de imunização, né? Eu acho que a gente está aqui pensando em alternativas. Não é difícil, né? Não. Acho que, mas também não adianta vir o fator de fora se eu não conseguir fazer com meus 2 filhos mais novos lavem a mão, não adianta eu ficar brigando para a sociedade fazer isso, né? Isso. E mostrar a importância do porquê lavar a mão. Sim, Ele sim. entender. Sim, sim. E, gente, além dessa prescrição, às vezes desenfreada, de antibióticos, nós temos um problema, né? O Dr. Google nos faz
nos automedicar. Isso é bom? Bom, o Dr. Google substituiu a boa e velha tia ou vizinha, né? Esse hábito é ancestral. No Brasil, a gente tem uma questão importante do acesso ao médico, né? E a gente tem que saber disso. Mas o que a tecnologia trouxe para a gente também, um aprendizado da Covid, é a telemedicina. Então, a gente também tem discutido isso no Ministério da Saúde, eu não, né? Mas eu sei que tem, porque eu tenho acesso a pessoas que estão fazendo esse tipo de interface com o Ministério, de levar a todos os cantos do país essa discussão mais facilmente quando precisa de um antibiótico que tem uso restrito como antimicrobiano, que só pode ser tomado com receita médica, né? Sim. Então, essa cultura popular, que é tão rica no Brasil, nesse ponto ela tem essa questão que nos coloca em risco, né? Então, não é porque um comprimido branco deu certo em outro caso que eu tenho o mesmo caso e vou tomar o mesmo comprimido branco, né? Então, isso é muito importante, que a população entenda que ela precisa confiar num profissional de saúde. Até porque não passou por um processo microbiológico para análise do que poderia estar causando problema para aquele paciente, né? Quer dizer, a gente tem o médico, o clínico, e tem o microbiológico, né? Sim, ele pode estar usando uma medicação que não é adequada, um antibiótico, por exemplo, para uma infecção viral. Né? Pode estar usando subdosagem, que vai selecionar micro-organismo na microbiota da pessoa, né? do paciente, e com isso, com certeza, vai aumentar a resistência bacteriana. Correto. Olha, algumas dicas aqui, acho que importantíssimas. Não se automediquem. Lavem as mãos, lavem os alimentos. O que mais que eu... Eduquem, reforcem a narrativa com a sua família. Reforcem a narrativa dentro de casa. Antes de querer consertar fora de casa, consertem dentro de casa para poder replicar com mais lugar de fala. Não, eu faço, você faz também. E seguir, né, a campanha de vacinação. Né? Sim. A gente tem uma campanha de vacinação aí bem funcional. Sim. Nós somos um exemplo nisso. Sim. Né? Efetivamente. Um orgulho mundial. Um orgulho mundial. Que continuemos assim. Doutoras Simone, Adriana, eu agradeço muito aqui. Ellen, queria deixar para você fechar aqui esse nosso podcast, o episódio de hoje, que foi sobre resistência aos antimicrobianos. Queríamos agradecer a presença de todos vocês aqui. Para nós é um prazer e a gente busca sempre se associar a profissionais de referência como ambas aqui. E estamos juntos nessa luta. Sabem que podem contar sempre com o apoio da Plastlabor e todo o time. E é isso. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Até o próximo episódio. Muito obrigado a você que nos prestigiou aqui com a sua audiência.